Bem-vindos para mais um episódio do nosso Fora do Consultório, muito além da cirurgia plástica. Eu sou Wagner Nunes, cirurgião plástico aqui em Natal. E eu sou Juliana Ferrari, nutricionista. E hoje a gente trouxe um super convidado que eu admiro muito como pessoa, como profissional, pelo jeito autêntico que ele tem. Dr. Alan Filgueira, cirurgião plástico. Alan Filgueira, um grande cirurgião plástico aqui da nossa cidade, formado em medicina no nosso estado, fez residência em cirurgia geral e cirurgia plástica em São Paulo. Alan, eu poderia passar alguns minutos falando das suas especializações, cursos e treinamentos, mas para mim, a maior característica sua é a sua simpatia. Você é um dos cirurgiões mais queridos, eu tenho o maior orgulho, estou muito feliz de você estar participando do nosso Fora do Consultório. Muito bem-vindo, Alan. Muito obrigado. Eu vou só fazer uma correção aqui, que na verdade o convidado são vocês. E fui eu que me convidei. Quando eu vi vocês gravando o podcast, aí eu falei, mandei uma mensagem lá, pô, me convida aí, né? Já que tá começando agora, eu vou fazer uma bela contribuição, porque vocês vão treinando nos primeiros podcasts para depois convidar um pessoal mais interessante quando vocês já tiverem mais treinados. Você sabe que a gente ia te chamar e nós não te chamamos porque a gente estava fazendo treinamento para poder se preparar para você. Saber a perspectiva de cada um. Mas para mim que é uma honra, esse posto de cirurgião super querido e super bem quisto por todo mundo, eu achava que pertencia a você, mas interessante ver o ponto de vista das outras pessoas, né? Que às vezes a gente só percebe algumas coisas quando outros falam, mas eu não tinha essa ideia não. Na verdade, às vezes eu falo demais e isso nem sempre traz muitos amigos. Alan, mas eu queria ratificar isso para você, viu? Estamos muito orgulhosos, nós te adoramos, não só pelo cirurgião que você se tornou, mas pela pessoa que você é, pela sua família, pela forma de você lidar com o trabalho, com sua responsabilidade. E a gente vai, hoje é conteúdo denso, vamos falar sobre cirurgia plástica, vamos falar sobre a história de Alan, vamos falar sobre cirurgia, tipos de cirurgia, dificuldades que a gente tem no consultório. Então vamos acompanhar nosso canal. Se você não acompanha o Fora do Consultório, curte aqui, clica no sininho e se inscreve no nosso canal. A gente está no YouTube. Ativa o sininho. Alan, meu amigo, então vamos lá. Eu queria que a gente começasse te apresentando, para quem ainda não conhece, a sua história até se tornar cirurgião plástico, onde você nasceu, a parte do seu estudo, como é que você era quando era criança. Tem cara que era nerd. Eu era nerd, né? Eu sou sertanejo de Currais Novos e a medicina não foi uma coisa muito óbvia. Eu brinco que lá no sertão, quando a criança lê muito, o pessoal fala logo que vai ser médico. Então, de tantos familiares dizendo vai ser médico, eu gostava de ler mesmo. Então, eu pegava tudo que eu achava, eu lia. E daí me dava bem nas provas, coisa e tal. Acabou que foi um caminho meio natural, mas quando eu cheguei na medicina, eu brinco que eu olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para várias especialidades e ia, pô, não me encaixo em nada disso. E agora? Será que era medicina mesmo? O pessoal dizia, você gosta muito de bicho, era para fazer veterinária, coisa e tal, brincando. Mas com o tempo eu fui sentindo e daí uma colega chamou, eu já gostava muito de estética, dermatologia, e uma colega de turma chamou pra gente, se eu não tinha interesse em acompanhar um cirurgião plástico. Eu falei assim, não sei, eu tinha uma ideia muito errada de cirurgia plástica, eu achava que era só futilidade e coisa e tal, a parte de estética especialmente. Isso ainda eu percebo em alguns estudantes de medicina, é muito comum ainda, esse preconceito com a especialidade. E eu falei, não sei, eu cirurgião plástico? Não, mas a gente vai lá ver um cirurgião muito bom. Eu disse, tá bom, a gente vai lá conversar com eles. Depois eu descobri que ela queria mais alguém para ter coragem para ir lá pedir a ele para acompanhar. Né? Então a gente foi com a cara e a coragem, ela aceitou, a gente começou a acompanhar. E daí eu gostei muito da rotina. Então assim, eu me identifiquei, foi a primeira coisa que eu realmente me identifiquei muito no... Mas isso já foi metade pro fim do curso. Do curso de medicina. Do curso de medicina. E daí não foi uma coisa... É bonito, assim, é romântico dizer, nasci, chorei, disse, você é cirurgião plástico. Não, foi bem longe disso, mas hoje sou apaixonado, graças a Deus, pela profissão. Você é um dos grandes apaixonados pela cirurgia plástica, viu, meu amigo? Deixa eu te perguntar uma coisa, você era sertanejo, do sertão, pais e mães humildes, ou não, morava aqui em Natal? A gente vivia bem, minha mãe era bancária, Banco do Brasil, meu pai mecânico, comerciante, eles eram de Currais Novos, trabalhavam lá. Então eu me criei lá até os 15, 16 anos.
sou de lá mesmo, e depois saí para estudar. Como eu já queria medicina, era um curso já bem concorrido, bem difícil, então acabava que era muito comum mandar os adolescentes para estudar em escolas da capital. Então eu morei um ano em Campina Grande, porque meus irmãos faziam faculdade lá, e meus pais se aposentaram, foram morar na praia, literalmente, e eu falei, não, na praia eu não vou, é muito, não é minha vibe ainda, quero morar na cidade, então eu fui morar com meus irmãos em Campina. E depois vim para Natal fazer o pré-vestibular já. Então você veio pro pré-vestibular. Interessante, sua história é muito comum. Eu acho que na nossa geração, não sei na de Juliana, que os bons alunos, os mais estudiosos, aqueles que tinham enorme dedicação no colégio, eles eram meio que conduzidos para fazer medicina. Exato. Não é isso? Exato. Especialmente no sertão. Principalmente. No interior isso ainda é mais forte. Medicina e direito, os dois grandes cursos, né? Isso. Na sua geração, Juliana, como é um pouco mais nova, já mudou um pouco isso daí, né? Já foi para a área de engenharia civil, né? Na minha época estava muito forte, e a parte de direito. Os estudantes hoje, eles estão indo muito para a área de tecnologia, Não, aí hoje é outra era. Hoje, né? Bem diferente. Sim. Alan, e essa tua formação após a medicina, você acompanhando esse cirurgião, ficou admirado com o trabalho, viu que não era futilidade, que tinha muita coisa além de estética, de autoestima, enfim, várias outras características que nós, como cirurgiões plásticos, nós podemos ajudar um paciente. Você decidiu fazer cirurgia plástica no final do curso e aí prestou prova primeiro para cirurgia geral, consequentemente após para cirurgia plástica. E aí você foi para São Paulo, não é isso? Eu fui fazer cirurgia plástica no Santa Marcelina, São Paulo. Um grande hospital de lá, eu conheço lá. Isso. Meu sonho era ir pro Brigadeiro. Brigadeiro era um hospital no meio dos jardins, então os residentes tinham uma vida muito boa, não dava plantão, moravam nos jardins, alugavam flat. Os professores eram quase todos da USP, só que na USP eles faziam reconstrução, no Brigadeiro eles faziam muita estética, então o pessoal adorava, era uma residência muito boa. Então eu me preparei para passar na prova do SUS entre os primeiros ali, o meu objetivo era passar entre os primeiros para ir pro Brigadeiro. Daí o governo de São Paulo do nada resolveu transformar o Brigadeiro no Hospital do Homem. Então só urologia, coração, tudo voltado para o homem, não atendia mais mulher. E fechou por decreto a residência de cirurgia plástica do Brigadeiro. Eu lembro que eu fiquei uns 2 meses para baixo, assim, deprimido mesmo, porque sempre quis, eu não sabia se ia conseguir passar lá. Mas daí disseram, não, a residência do Brigadeiro foi transferida para o Santa Marcelina, que já era um hospital muito de destaque, gigante, era o segundo maior, a segunda maior rede hospitalar. Para quem não sabe, Alan, a residência de cirurgia plástica e eu acho que vai continuar sendo uma das mais concorridas. Cada hospital disponibiliza 1 a 2 vagas somente para o Brasil todo. E lá em São Paulo é a residência mais concorrida. Era bem concorrida a prova do SUS. Era uma prova que eu gostava por ser somente de múltipla escolha. Então, a gente sabe que existia muito o famoso bairrismo, então, com uma certa razão. Então, aquele estudante que desde pequenininho era USP, os professores que iam fazer as provas, eles já sabiam quem era um bom potencial candidato e quem não era. Quem chega de fora, eles não conheciam a personalidade, então eles têm muito receio de botar uma pessoa complicada. Então, eles sempre davam um jeito de facilitar, e isso ainda acontece, né, para estudantes locais através de entrevista, e coisa e tal. E a prova do SUS é completamente idônea, porque não tem entrevista, é só múltipla escolha. Então, eu falei, é a minha grande chance, porque se eu pontuar bem, eu entro. Né? Independente de quem eu sou, independente de onde eu vim, venho do Nordeste, então ainda existe um preconceito forte em alguns lugares. Então, a minha grande aposta era a prova do SUS. No primeiro ano, eu não passei, continuei estudando, na segunda tentativa, aí sim eu passei. Alan, interessante que sua história é um pouco parecida com a minha. Eu também não tenho ninguém na minha família de meio médico e meus pais são empresários. Decidi fazer cirurgia plástica sozinho e enfrentei toda essa dificuldade que você está comentando. As provas, existe o bairrismo e existe o superprotecionismo, onde muitos estudantes eles não têm a oportunidade de passar ali naquele serviço que tanto deseja, porque existe uma seleção por trás das provas, né? Infelizmente acontece isso, mas graças a Deus a gente conseguiu se tornar residente de cirurgia plástica e hoje estamos aqui contando essa história, muito bacana. Durante a residência que você fez, você já tentou, você já estava gostando de mais algum tipo de cirurgia? Você
Você tinha mais facilidade? Você gostava? Alguma cirurgia que você admirava mais fazer? Ou você gostava de tudo? Eu tinha o cirurgião que eu acompanhei em Natal, ele fazia muita face, rejuvenescimento facial. Então eu sempre tive um viés de gostar de face. Por coincidência, quando eu entrei na residência, eu era talvez o mais baixinho, sotaque nordestino. Quando foram fazer a seleção, eles disseram, bota o Paraíba com o Laertes. Laertes era o cara que ele tinha passado no Brigadeiro, o Brigadeiro fechou, ele era apaixonado pela residência do Brigadeiro, e ele escolheu qualquer residência, porque dava o direito, já que a sua residência fechou, você pode ir para qualquer uma. E daí ele, vou para a USP. O Chico chegou na USP, não operava nada, ele estava acostumado a operar tudo no Brigadeiro. E daí ele começou cara altão, boa pinta, muito bem relacionado, falava muito, começou a conquistar todos os pacientes, porque na USP você opera estética através de pacotinhos particulares. Sim. Então você tem que conquistar a cliente para poder operar estética. Não tem estética da própria instituição, digamos assim. Então ele começou a pegar muitos pacientes e o pessoal que era USP desde pequenininho começou a criar uma certa inveja. O cara era muito esperto. E certo dia ele conseguiu conquistar um paciente que ia fazer nariz de um japonês que era USP desde pequenininho. E eles saíram na porrada para encurtar a história. Os dois foram punidos. O chefe da USP na época era o presidente da Sociedade Brasileira, ou era ex-presidente, mas já tinha sido, se não me engano. E ele chamou o Laertes e falou o seguinte, olha, você deu muita sorte, você passou numa residência inferior, sua residência fechou, você caiu de paraquedas na USP, melhor residência do Brasil, e você não está sabendo aproveitar isso, você não está dando o devido valor. Ele falou, pelo contrário. O Laertes é um cara, assim, muito focado, e como todo bem focado, às vezes tem um quê ali de fora da curva, ele tem um pouco, talvez, de Asperger. Então ele fala tudo o que ele pensa, sempre. E ele falou assim, pelo contrário, eu passei na melhor residência do Brasil e caí numa das piores, achando que era boa. Aqui eu não estou operando nada, aqui eu vou sair sem saber operar. Eu vou saber muita teoria e não vou saber operar ninguém. Lá eu operava todo mundo. Então foi a pior coisa que aconteceu até hoje na minha vida, foi vir parar na USP. Na cara do chefe do serviço. Ele foi expulso da residência. Não, aí o chefe chamou e falou, tudo bem, você está expulso. Daí Laertes cai de paraquedas no Santa Marcelina, trazendo toda a história. Porque dele. A história em uma semana reverberou no país todo. Porque o chefe contou que ele falou isso, não foi da boca do Laertes. E daí quando eu cheguei na residência, os caras olharam e falaram, quem vai ficar com o Laertes? Porque lá cada R1 era designado para um R+. Daí falaram assim, joga o Paraíba. Depois eu soube disso, eu não sabia. Daí o Paraíba se deu bem. Por quê? R1 é o primeiro ano da residência da especialidade. É a bucha de canhão. É a bucha de canhão, é o faz tudo, sabe? Ele limpa chão, empurra a maca, vai atrás. Ele chorando, assim, lacrimejando a situação dele. Então você não sabe. Normalmente o R1 não sabe de nada, então, vai só levando pancada. Eles me jogaram no buraco na Cova dos Leões, né? Pra pegar o cara complicado. O cara complicado se mostrou pra mim um cara super gente boa. Ele me chamou no canto e falou assim, eu acho que os caras aqui não gostam de mim porque eu fui expulso da USP, contou a história toda dele, e falou assim, acho que jogaram aí porque não foram com sua cara. Daí eu falei, não, de boa, já tô feliz, tá aqui, ótimo, vamos lá. Ele falou, cara, você vai operar mais que todo mundo. Eu vou desenrolar aqui. O Santa Marcelina tinha convênio particular e SUS. Então assim, o cara que era esperto operava muito. E lá era muito esperto. Então ele falou assim, desenrola as pacientes. Eu vou conseguir as pacientes. Você faz prontuário. Você deixa elas prontinhas para operar. E a gente opera. E você vai operar junto comigo. No primeiro ano de residência, eu operava lifting, nariz, que é coisas que muitas vezes não se opera nem no terceiro ano. E mama, abdômen, porque ele falava assim, vou marcar um abdômen essa semana para você se você desenrolar 2 narizes para mim. Mas assim, ele conseguia as pacientes e eu só fazia a parte burocrática. Deixa eu operei pra cacete. E daí os caras ficaram putos, porque disseram, porra, a gente jogou o cara lá com o Laertes e aqui tá operando mais. Laertes, meu amigo, me ajuda aqui. E foi assim, eu cresci muito, mas assim, não era a residência perfeita, não existe a residência perfeita. Claro que era uma residência que estava começando, veio egresso, as vagas do Brigadeiro, tinha uma série de problemas, um hospital gigante de quase 20 salas de cirurgia. E a plástica era um braço que tinha acabado de chegar, tinha um preconceito das outras especialidades, e a gente tinha que achar o nosso espaço, e
e achando o nosso espaço, a trancos e barrancos, mas confesso que dei muita sorte, até hoje é um amigo que eu tenho, assim, um cara super focado, um cara que opera tudo hoje em São Paulo, da lipo HD ao nariz, prótese de mento, prótese de mandíbula, faz tudo, e faz tudo bem feito. Acabei de descobrir seu segredo porque você chegou tão maduro e técnico aqui. Vocês que não sabem, quando a gente acaba a residência médica, em algumas escolas, principalmente algumas que são tidas como melhores e mais famosas, nós não temos a oportunidade como estudante de operar e de treinar realmente cirurgias mais complexas. E, às vezes, um serviço que não tem tanto nome assim oferece essa oportunidade para você. Como eu fiz lá no INCA e lá no IMIP em Recife, que a gente tinha um volume de cirurgia enorme, então a gente... esse treinamento durante a residência médica é quem nos dá muita segurança, conforto, para a gente indicar nossas cirurgias, colocar a paciente na mesa de cirurgia e executar um bom procedimento. Então, bacana, descobri seu segredo, viu, meu amigo? Você também. O INCA é famoso, né? Você opera volume grande, você pega a cirurgia, como a gente brinca, de gente grande. E o IMIP, todo mundo fala que é um excelente serviço. Vocês também têm a oportunidade de operar muito estética, né? Que é uma coisa que, entre aspas, não é uma obrigação do serviço de formação. O SUS, teoricamente, não oferece estética. Exato. Porque, assim, cirurgia plástica é a cirurgia particular. Isso. Então, em São Paulo, eu fiquei lá em São José do Rio Preto, né? Fiz cirurgia geral lá em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E é muito comum os pacotinhos que você falou. Pacotinho nada mais é do que uma paciente que quer fazer cirurgia plástica no serviço que tem aquela especialidade, ela faz o pagamento para o hospital. Isso. E você aproveita a paciente para fazer o treinamento dos seus estudantes, os professores, os nossos staffs, como são chamados, né? Muitas vezes elas sabem que vão ser operadas em parte por estudantes, sob supervisão, claro, de um cirurgião formado, e elas pagam menos, normalmente um preço abaixo do mercado, sabendo que vai entrar estudante na cirurgia delas. Então, é uma situação ganha-ganha. A paciente que muitas vezes não tem condições de operar, ela acha uma forma de operar particular, porém um particular num preço mais baixo, ao mesmo tempo o estudante também ganha porque ele está ali aprendendo. Então, é bem legal esses pacotinhos, acho uma saída bem criativa para a estética. E acaba que o serviço de residência melhora bastante, né? Sim. Porque senão você fica fazendo só cirurgia reparadora, cirurgia de queimadura, fissura crâniofacial, essas cirurgias mais reparadoras você não opera estética, né? Micro, mão, crâniofacial, queimados. Exato. Reconstrução de mama, basicamente, a cirurgia plástica pública, ela é isso. Exato. A estética... E Alan, aí você terminou a sua residência, veio para Natal, teve dúvida se voltava para sua cidade, se ficava em São Paulo? Tive, porque fatalmente quando você termina a residência, acaba surgindo propostas, sempre tem um professor, um colega que diz, não, fica me auxiliando. São Paulo é uma cidade que você tem uma facilidade de oportunidade, tem muita oportunidade, facilidade de sobreviver bem, né, de ganhar bem. E eu tinha aquele medo que todo mundo tem, poxa, eu vou voltar para minha cidade sem nada garantido. A gente sempre pensa no garantido, mas é isso. Depois eu fiquei uns 6 meses em São Paulo, depois que me formei, sentindo e com medo de voltar, mas aí acabei decidindo voltar e foi a melhor decisão que eu tomei. Porque se você vai ficando, isso foi em 2013. Um dos grandes desafios... Eu voltei de começo de 2014, desculpa, ainda vai fazer 10 anos. Um dos grandes desafios da nossa especialidade é quando a gente finaliza o nosso treinamento, voltar para uma cidade que nós somos desconhecidos, que ninguém conhece o nosso trabalho, que não conhece nossos resultados e se inserir no mercado. Sim. Você voltou, hoje você se tornou um grande cirurgião, um dos mais procurados, mais refinados, mais técnicos, e eu queria saber a sua estratégia quando você chegou em Natal, o que você fez? Quando eu cheguei em Natal, eu comecei a auxiliar outros cirurgiões plásticos. Então, isso me ajudou muito, porque ao mesmo tempo você está auxiliando, você está aprendendo também com os colegas, com os claro. Amigos. E você tem a renda para se manter. Dei plantão de clínico, dei plantão de cirurgião geral. Eu era concursado como cirurgião geral do estado, lá na porta, né, o politrauma do Valfredo Gugel, Cláudio Sarinho. E depois de alguns plantões ali, eu vi que aquilo não era para mim. Não era para você. E que se eu fosse ficando, eu ia empurrando com a barriga, então eu pedi exoneração, né? O pessoal falou, você é maluco? Pedi exoneração do certo, né, do estado.
fique, que você vai ter uma aposentadoria, mas eu sabia que minha vocação sempre foi mais para estética. Então eu não queria lutar contra aquilo, então eu decidi focar. Mas fiquei muito tempo ralando. A gente brinca, né? Tem uma brincadeira interna que nos primeiros 10 anos de prática você quer muito a paciente não te quer. Exatamente. Nos outros 10 anos, né, mais 10 anos, você quer a paciente e a paciente te quer. E nos últimos 10 anos, que normalmente você tem 30 anos aí de atuação mais forte, A paciente, te quer, mas você não quer mais a paciente, porque você já está assim, selecionando mais selecionando, você está com medo daquela paciente que vai dar mais trabalho, então assim, você já... Isso, claro, não é bem verdade, mas acontece algo parecido com isso, sim. No começo é difícil, eu chegava no consultório, olhava para a secretária, para os atendentes. Eu atendia numa clínica de uma dermatologista amiga que me acolheu por muitos anos, sou muito grato, Daiane Saldanha. E eu chegava lá morrendo de vergonha, porque eu dizia, poxa, não tem um paciente hoje. Eu chegava com um livro debaixo do braço para ir para o consultório e ficar estudando no consultório. E aí, quando era um dia depois, eu dizia, pô, tomara que paciente agende, porque eu vou ter que voltar de novo no próximo consultório sem ter ninguém lá. E olhar para a cara das atendentes, elas vão olhar para mim, porque você sentia o rosto, a cara de pena das atendentes. Elas gostavam de mim, dizia, pô, mais um dia que o doutor não tem nenhum paciente. E o começo é muito difícil, é foda. Alan, isso aconteceu, acho que acontece com todos nós, todo mundo, né? Eu acho, quase. Quando eu voltei, eu não tinha auxílio, eu não conhecia ninguém da cirurgia plástica para ajudar, não tinha emprego público, concursado. Eu tinha um concurso de cirurgião geral, e eu trabalhava no SAMU, só que eu quase perdi esse concurso, porque eu pedi afastamento, tal, não deram, enfim, eu ia entrar para... Eles iam me retirar, mas o processo foi tão lento que eles não conseguiram me exonerar. Enfim, quando eu voltei, minha única meta era, vou tentar recuperar aquele concurso, conseguir jogar para cirurgia plástica. Então eu entrei no Centro de Queimados do Valfredo Gugel e isso aí ficou sendo meu trabalho no início. E aí fui conhecendo grandes amigos nossos, né, Flávio, Carol, que eu comecei a ajudá-los. E é isso que acontece com a gente. São anos que a gente, quando chega, nós não somos conhecidos. A gente se dedica ao trabalho de pessoas que nós nos tornamos amigos. A gente ajuda nas cirurgias dele. Adquirimos experiência, que isso é importante para a nossa formação, até que vão aparecendo nossos primeiros casos e a gente vai conseguindo colocar e as pessoas vão conhecendo o nosso trabalho e as pacientes vão conhecendo o jeitinho que cada um da gente tem, o carinho, as nossas especialidades, o que a gente mais gosta de fazer das cirurgias. E hoje a gente consegue ter um consultório cheio, graças a Deus, com uma agenda cirúrgica que... trabalhando com cirurgia plástica estética, que é o nosso grande carinho e amor, né? Alan, e durante esse processo que você estava fazendo cirurgia, auxiliando, começou os primeiros casos, você foi cirurgião plástico, você hoje tem uma clínica, a Aqua, clínica de cirurgia plástica, uma das belas clínicas que tem na nossa cidade, muito bom gosto, com um paisagismo lindo ali na frente, você montou uma equipe maravilhosa, um aquário, parece um mar. Glenda, sua esposa que está aqui acompanhando a gente, faz parte da sua equipe. Eu queria saber como é que foi essa decisão que você teve, porque assim, uma coisa é a gente lutar para ter nossas primeiras pacientes e nos tornarmos um cirurgião plástico conhecido na cidade. E é preciso ir muito além para tomar essa decisão de colocar uma empresa do porte que você colocou. Essa história é longa, eu não sei se... Eu vou tentar resumir rapidamente. Mas assim, eu acho que uma coisa importante para quem quer crescer em qualquer carreira, que muitas pessoas não atentam, é ter um mentor. Alguém que chegou lá, de todas as formas que você gostaria de chegar, e que entregue o caminho. Claro que cada um traça um caminho próprio, e o que funcionou para um pode ser muito ruim para outro. Mas você tem muito mais chances se você tiver um mentor. Eu tive um mentor, eu tive muita sorte, quando eu fui conhecer Thiago Cavalcante, um cara que tem algumas polêmicas, tem pessoas que amam ele, tem pessoas que não gostam, porque ele também é um cara que fala tudo que pensa, então isso muitas vezes não é legal, e ele tem posições muito fortes, mas ele foi um mentor incrível na minha vida, e
por várias vezes ele martelou na minha cabeça que a primeira coisa que eu tinha que fazer quando chegasse na minha cidade era ter meu consultório. E uma vez ele ligou para a clínica, ele estava montando uma empresa de gestão de consultório de cirurgiões plásticos, chamava Dolomite. Então, essa empresa ia cuidar do seu telefone, do seu agendamento de consulta, do seu agendamento de cirurgia, ia saber qual é o seu faturamento, ia cuidar do seu Instagram, do seu marketing, em troca, quando o seu faturamento dobrasse, eles iam ter 30% do seu faturamento. Resumindo, eles sondaram os cirurgiões que tinham maior potencial de dobrar faturamento rápido, dentre os que eles conheciam no Brasil, foram ligando para as clínicas para entender o atendimento, a realidade, e ele me ligou e falou assim, cara, eu tô triste por você, Alan. Ele me chamava Alan. Eu disse, por que, Thiago? Liguei na tua clínica, cara. Ele disse, ligou na minha clínica? Foi, para tentar marcar uma consulta fictícia. E daí você foi o primeiro cirurgião que me procurou para aprender a técnica de recuperação rápida, que não me conhecia. E eu perguntei à sua atendente se você fazia essa técnica, ela ficou meio que na dúvida, titubeou e falou, parece que ele faz. Aí eu perguntei, como funciona essa técnica? Ela falou, eu vou passar o e-mail do doutor para você tirar as dúvidas com ele. Daí ele falou assim, cara, ou você desiste do que você está fazendo e vai mexer com comércio, com outra coisa, ou acorda para a vida. Você está perdendo muitas oportunidades, porque eu sei como você opera, eu vejo os casos que você posta, os seus resultados nos grupos, só que o seu atendimento, a sua estrutura, não dá nem para dizer que tá uma merda. Porque para estar uma merda tem que melhorar muito. Cara, naquele dia eu nem dormi. Você se sentiu assim? Não, eu me senti destruído. Eu nem né? dormi. Aí ele falou, a gente identificou que o cirurgião com maior facilidade de dobrar faturamento era você. Então eu vou ganhar muito dinheiro se você entrar na Dolomite. E você também. Mas eu fiquei com tanta pena que eu resolvi abrir o jogo para você. Então assim, aquela foi uma marretada grande, mas que eu achei fantástica depois analisando. E ele falou assim, cara, você tem um Vaser. Por que você tem um Vaser e não tem um consultório? Você tá louco? O Vaser é quase a última coisa. Ele falou, vende o Vaser. Ele ligava para mim às vezes, olha, tudo bem, tá. Vendeu o Vaser. Ele falava isso. O Vaser é para quem já tem tudo, para quem já tem o consultório. Então, essa foi uma coisa, mas eu ainda ficava com medo. E acho que a gota d'água que me decidiu ir para frente foi quando aconteceu aquele episódio que eu fiquei perdido em alto mar. Pra quem não sabe, Alan tem vários hobbies que eu acho massa, mas eu não faria nunca. Um é voar de parapente, que eu sei que você teve um enorme susto, e o outro é mergulho. Então ele foi... Conta essa história, você saiu para fazer um mergulho e quase morri mergulhando. Então a gente ficou perdido num dos pontos de mergulho mais distantes da costa. Em Recife, não foi? Em Recife, 40 quilômetros mar adentro. Então assim, a chance de não sobreviver é muito grande, muito real. É por isso que eu queria trazer ela. O barco perdeu a gente em alto mar, literalmente. Quando a gente subiu do mergulho, o barco tinha perdido a gente. A gente foi encontrado de madrugada, 13 horas depois. Por muita sorte, acharam literalmente a agulha no palheiro. E ali eu vi a morte na minha frente. Eu vi... E quando eu passei por aquele susto, vamos chamar de susto, eu voltei uma pessoa diferente. Você e quantas pessoas, Alan? No barco? Mais 3 colegas mergulhadores. Meu pai. E tinha a equipe de suporte, mais 3 no barco, que perderam a gente. Então, vocês mergulharam, o mergulho foi daí fantástico. Foi massa, só que tinha uma corredeirazinha, uma correnteza um pouco maior, eles não prestaram atenção na nossa boia de marcação. Quando você subiu... Quando a gente terminou o mergulho, a descompressão de 1h30 a gente pegou de subida, era um mergulho muito profundo, 60 metros. Quando a gente subiu, o barco estava muito longe, tinha perdido nossas boias. Perdendo o marido, Glenda. E passado o susto, eu comecei a enxergar que eu não era mais a mesma pessoa. E isso, muitas pessoas que enfrentam a morte de perto, eles comentam que eles começam a enxergar alguns aspectos da vida por outro ângulo. Eles começam a viver em alguns aspectos como se já não tivesse mais nada a perder. Eu comecei a enxergar do ponto de vista, eu podia estar morto. Eu tinha grande chance de hoje estar morto. E se eu tivesse morrido, eu ia me arrepender de não ter feito um monte de coisa na minha vida por medo. O medo trava muito a gente. E se eu montar a minha clínica e a despesa for maior do que eu consigo manter? Se acontecer isso. Crescer é doloroso.
crescer, se desenvolver, se melhorar. É um processo doloroso, perigoso, arriscado em muitos aspectos e que exige uma boa dose de medo. E eu tenho certeza que grandes e fantásticos cirurgiões nunca chegaram onde queriam chegar por puro medo. E o medo que eu tinha, ele acabou em parte nesse momento. Porque eu falei, eu vou fazer tudo que eu queria fazer agora. Foda-se. Se eu montar o consultório e eu quebrar, foda-se, eu recomeço. Eu podia estar morto mesmo. Então, foi meio que assim. E daí eu disse, vou fazer a minha clínica, que eu sempre foi quis. Foi no impulso, E né? foi. E vai se chamar Aqua. Que foi uma homenagem ao fato de eu gostar muito de água e ao próprio episódio, porque eu gosto, eu mergulho, eu fazia kitesurf, ainda faço kitesurf, pouco, mais faço. Então, eu sempre tive essa relação de gostar muito de estar perto da água. E foi meio que natural esse nome. E isso lembra muito aquela velha história, que os tempos mais difíceis geram homens mais confortáveis, fáceis, né? E os tempos mais fáceis geram pessoas mais fracas. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos que ser gratos pelos desafios e pelas dificuldades que nós temos durante a vida, porque são elas que vão nos impulsionar e nos transformar nas pessoas que nós realmente somos. Tá aí um exemplo. Sim. Você passou por uma enorme dificuldade e você, quando conseguiu ultrapassar aquilo ali, você tomou uma grande decisão da sua vida, que foi um acerto importante para você, né? Então, a clínica você já queria, mas não tinha medo? Tinha medo. Não era uma coisa que passava pela sua... Eu tinha dúvidas. Não era aquela coisa, é o maior sonho da minha vida ter minha clínica. Mas eu queria. Eu queria ter, mas ao mesmo tempo eu não queria virar empresário. Eu tinha medo das obrigações do empresário, das dores de cabeça do empresário, de eu começar a ser menos médico, menos cirurgião plástico e mais empresário. Então eu tinha esse receio e eu tinha essa dúvida do qual tamanho vai ter minha clínica? Vai ser uma clínica que eu vou alugar sala para várias pessoas ou vai ser uma clínica só minha? E daí, mais uma vez, entra a figura do mentor. Conversei com alguns amigos e, assim, respeito muito a opinião do Thiago. Ele falou assim, foge de coisa muito grande. Você vai virar escravo da sua clínica. Você não pode deixar isso acontecer. Funciona para algumas pessoas, funciona muito bem. Mas melhor você ter um negócio pequeno e muito bem estruturado. Faça um negócio pequenininho, faça um negócio bonito, confortável, e que você tenha um atendimento de excelência para suas pacientes. Pode ter o teu nome, mas não precisa ter teu nome. Isso é besteira. Se não tiver, melhor ainda, porque se um dia você quiser agregar outras pessoas, as pessoas vão entrar com mais boa vontade por não ter o teu nome. E daí ele me deu muita dica e eu decidi fazer uma coisa enxuta, mas bonita, digna. Assim, que não fosse uma coisa muito fraca, mas que também não fosse uma mega estrutura que fosse me dar dor de cabeça extrema. E o resto foi história. Chamei Glenda, eu sabia que não ia, talvez, conseguir tão bem sozinho. Na verdade, ninguém consegue fazer grandes coisas sozinho. Então, eu já tinha uma equipe muito boa, dei muita sorte nisso também. Eu comecei com um excelente anestesista. A minha instrumentadora é uma máquina de trabalhar. Grande Clau. Grande Clau. Então, esse Clau me acompanha desde o começo. O Zé Inácio está lá, a gente trabalhando. O Zé Inácio fez a mesma residência que eu, né? Entrou depois que eu entrei, né, no ano seguinte, e estamos juntos aí desde a residência, operando junto. Então, nesse ponto, eu dei sorte de ter uma equipe boa e também de ter bons mentores, pessoas que me guiaram. Acho que o que faltou ainda, hoje eu sinto que eu demorei para tomar certas atitudes por puro medo de arriscar. O medo é aquela situação que nos paralisa e nos impede de chegar onde a gente realmente deveria estar, né? Sim. Alan, nesse cuidado que você falou aí, que eu acho extremamente importante, eu notei que você teve muito cuidado para não deixar de ser cirurgião plástico. Você colocou uma empresa, ou seja, tem que existir uma administração ali por trás, tem toda a questão de funcionários, das despesas fixas de uma clínica. E quais foram esses cuidados que você tomou para você manter aquela relação com o paciente de uma forma bem profissional, sem deixar que essa estrutura toda lhe consumisse e impedisse de você, ou pelo menos tirasse você do caminho de ser esse cirurgião plástico que você é cuidadoso, cauteloso, que dedica muito tempo de atendimento aos pacientes, que faz as cirurgias de estudo. Que cuidados você Interessante. teve? Eu
eu decidi, apesar de começar com um negócio 100% meu, eu decidi que ia ser pequeno, não ia ser algo muito grande. Poderia até crescer, se expandir, sem problema nenhum. Mas eu não podia começar com uma despesa gigantesca. Então eu comecei com uma equipe muito enxuta, um atendente, uma copeira, um auxiliar de consultório, que era a minha própria instrumentadora. Então, convidei a Glenda para ser a gestora. Eu falei, preciso de você aqui. Eu não vou conseguir sem você aqui dentro. Eu tenho muito medo de contratar uma gestão profissional e ter dor de cabeça. E, assim, ninguém melhor que você para eu confiar essa gestão. Ela ficou na dúvida, não era a área dela. Ela também entrou, assim, meio que convidada naquela à força. dúvida se estava fazendo uma coisa boa ou não. E hoje ela está bem feliz, graças a Deus, lá, bem realizada. E uma coisa que eu acho que é importante é a gente se conhecer antes de qualquer coisa. Que forma de trabalho você quer ter? Antigamente eu achava que uma única forma de trabalho funcionava, que era a forma que eu gostava de trabalhar, mas isso não. Eu acho que hoje tem que existir todos os tipos de cirurgiões que existem hoje. Se tem um cirurgião que faz 50 cirurgias por mês e cobra mais barato, vai ter uma clientela que precisa daquele cirurgião. Uma vez eu vi uma palestra, o palestrante falava, nem todo mundo vai ser Chanel. Tem a Renner. É muito boa. Vai beneficiar muita gente. A Renner é mais barata. A Chanel é mais cara. Não estou querendo aqui dizer que eu sou a Chanel. Não é isso. Existem vários perfis de consumo, perfis né? de consumo e de profissionais. Eu nunca consegui, por limitação minha mesmo, atender muito rápido. Não sou o cara devagar, mas também não era aquele cara que eu não conseguia... Oi, tudo bem? Ou então nem dizer tudo bem. O que é que você tem? Oi, tudo bem? Você precisa de uma próstata 280. Tipo Fala isso. ali com a Glenda. Tipo isso. Então, eu gostava de conhecer quem era a pessoa, o que é que você quer. Eu tinha muito medo de insatisfação. Ainda tenho. É uma coisa que me deixa muito para baixo. O paciente. Acho que todos os cirurgiões ficam para baixo com insatisfação do paciente. Mas eu sofria pra cacete com insatisfação. Então eu dizia, eu tenho que ser um bom cirurgião, eu tenho que entender bem o que o paciente quer, eu tenho que entender se é aquele paciente que eu não vou conseguir entregar o que ele quer, para depois ele não estar reclamando de mim. Porque eu não sei lidar, eu não sabia lidar. Hoje eu aprendi a lidar com satisfação, hoje eu já sei lidar muito melhor, mas eu não sabia. Então eu não era aquele cirurgião que conseguia atender no volume. Eu falei, eu não posso ter uma estrutura muito cara, porque eu não vou conseguir atender 100 pacientes por mês. Não, e nem é o seu perfil Exato. fazer isso, né? Exato. Então, hoje eu entendo que não existe certo e errado. Aliás, existe errado. É quando você tem um perfil claro, que você é daquele jeito e você quer que funcione, você quer que você funcione de outra forma. Por quê? Porque o seu vizinho faz daquele jeito e está funcionando muito bem. Isso às vezes acontece. O outro cirurgião, fulano está andando de Ferrari, fulano está andando de Porsche, comprou uma mega casa, ele opera 50 pacientes por mês. Quero operar 50. Mas você tem perfil para operar 50 pacientes por mês? Então, primeiro você tem que entender que tipo de forma de trabalho você quer ter, para aí você ajustar a sua clínica e os seus custos e quanto você vai cobrar. Perfeito, Violão. É exatamente isso. Se você tem uma primeira consulta de 1 hora, eu entendo que essa primeira consulta não vai custar o mesmo de quem tem uma primeira consulta de 20 minutos. O de 20 minutos está errado? Não. O de 1 hora está errado? Não. São perfis diferentes. Perfeito. A Chanel e a Renner. Exatamente. A Renner é melhor que a Chanel é melhor que a Renner? Antes eu achava que era. Não é. Cada um tem o seu perfil. Perfeito. Perfeita colocação. Esse foi o modelo de trabalho que eu também escolhi pra gente. Então, a gente tem muito cuidado e atenção na hora de fazer as marcações. Não temos interesse de fazer um atendimento de número, mas de qualidade, objetivando conhecer nossa paciente, saber quem é, de onde veio, se a família está apoiando, se ela está, do ponto de vista psicológico, preparado para a cirurgia, fazendo uma avaliação nutricional importante, discutindo o caso, planejando, tirando todas as suas dúvidas para aí sim indicar a cirurgia e fazer a cirurgia dela com muito cuidado, naquele dia escolhido por ela, fazer a sua cirurgia da forma que você trabalha também. Queria te fazer uma pergunta que Juliana vive
comentando também, você conseguiu manter uma equipe coesa, unida. E quais são os cuidados que você e Glenda tiveram para manter essas pessoas junto de vocês, motivadas, entusiasmadas, vestindo a camisa? Eu acho que uma coisa fundamental é que eu sou um pouco desapegado com dinheiro. Então, eu não me importo em pagar um pouco mais pelas pessoas que estão ao meu redor. Eu gosto de ver funcionários felizes. E às vezes eu até começo a me perguntar até que ponto eu estou sendo bonzinho. Porque a gente sabe que numa relação profissional, inclusive eu falo isso, nós temos um time, nós não temos uma família. Eu vejo o pessoal dizendo, aqui é minha família. Não é família. Você não demite teu irmão. Seu irmão vai ser seu irmão. Você pode até brigar com ele, vocês vão parar de se falar, mas vai continuar sendo teu irmão. Família você não demite, funcionário você demite. Então, no máximo é um time coeso. Mas eu tinha aquele receio de estar sendo bom demais. Aos poucos eu fui entendendo a realidade dos outros clínicas, dos outros profissionais, e fui vendo que não, eu estava sendo só justo. E assim, infelizmente, tem muitos empregadores que não são sequer justos, que não sabem reconhecer o trabalho de um bom funcionário. Eu tenho funcionárias hoje que saíram de outros lugares porque não eram reconhecidas. Assim como tem pessoas casadas que se separam e só depois que se separam reconhecem as qualidades da outra pessoa que estava do lado, tem empregadores que só depois que perde o funcionário reconhecem as qualidades daquele funcionário. Então, eu sempre busquei observar as qualidades dos meus funcionários e valorizar elas. E quando a pessoa se sente valorizada, ela não quer sair. Ela pode até sair para outro lugar que ela vai ser mais valorizada ainda. Então, eu acho que esse benefício financeiro tem que ser proporcional. Se você quer pagar menos um auxiliar ou um anestesista, tudo bem, mas pode ser que você tenha uma rotatividade maior. Pode ser que você não consiga manter pessoas ao seu lado por muito tempo. Não está errado. Eu continuo insistindo nessa parte que não existe certo e errado em formas de trabalho. Nesse quesito, não. Mas eu dei um pouco de sorte também. Eu acredito muito em sorte. Eu acredito que muitas pessoas se dão bem na vida por pura sorte. Em alguns aspectos eu dei sorte. Porque eu podia ter começado a operar com um auxiliar problemático, eu podia ter tido um anestesista problemático, minha instrumentadora podia ser problemática, mas eu dei sorte de que eram boas pessoas. E fui arrastando também, eu chegava, acabava conhecendo uma pessoa, eu acredito nessa coisa de energia. Você tem uma boa energia, você vai atrair pessoas de boa energia também. Exatamente. Esse modelo que você adotou, um dos modelos que eu adotei também, que é da gente não ter hierarquia na nossa equipe. Somos uma família onde cada um tem sua função e deve desempenhar aquilo que sabe fazer melhor. Caso você não faça isso, eu digo para o pessoal da minha equipe, se você não fizer, não tem problema, mas você vai estar sobrecarregando uma pessoa da sua família ali. Então a gente conseguiu criar um ambiente de alegria, onde cada um reconhece no outro a importância que ele tem, para que a gente tenha uma dinâmica de grupo perfeita, onde onde o nosso único objetivo é atender melhor nossa paciente, fazendo com que ela saia dali satisfeita, reconhecida, sabendo que ela foi o ponto mais importante daquela clínica, da nossa consulta. Então, assim, esse modelo aí, onde você não cria o chefe e o funcionário, onde todos são iguais e ocupam os mesmos patamares, onde um supervisiona o outro, no caso de alguém não estar agindo de uma forma não ideal ou cometendo um erro. Então, isso é muito importante e faz com que as pessoas se sintam reconhecidas e gostem de ficar trabalhando naquele ambiente. Então, isso aí é extremamente importante. Infelizmente, não acontece em vários locais, em algumas clínicas, onde o cirurgião é quem manda e o que ele quer, ele faz descer, né, da boca para fora e executar da forma que ele quer, né? Então, isso aí é importantíssimo. Muitas vezes se cria... As pessoas não trabalham felizes, né? Elas têm que trabalhar também por propósito. Não pode ser só pelo dinheiro. O funcionário ele pode até trabalhar bem só pelo dinheiro, mas ele vai ser muito melhor se ele trabalhar com algum propósito. De ver o crescimento, de crescer junto também. Acho que isso é uma coisa interessante. Eu estou sempre conversando com Glenda
Vamos ficar de olho nos nossos funcionários e dar oportunidades. Uma vez a gente percebeu que quando uma funcionária saiu porque brigou com outra e não deu certo as duas, não se bateram, então uma pediu para sair. A gente começou a fazer entrevistas de emprego com outros funcionários. A gente percebeu que a copeira estava triste porque ela não foi chamada. Ela estava meio assim no canto. Poxa, mas ninguém pensou em mim para a recepção, para recepcionista. Então a gente percebeu isso, mas já tinha escolhido outra pessoa. E a gente falou, próxima vez que aparecer um cargo, vamos dar uma oportunidade, vamos entrevistar ela também. Eu acho isso muito legal, dar oportunidade às pessoas crescerem. Claro que todo mundo vai ter um limite de crescimento, de acordo com sua formação, mas essa oportunidade de crescer, metas, bonificação por metas eu acho legal, estimula. E é importante que se diga que eu estou falando aqui de coisas boas, porque eu acho que eu gosto de ser positivo, mas tem muito problema sim, tem muito pepino, é muito difícil lidar com pessoas, é muito difícil. A gente passou agora por uma crise de gestão interna recentemente. Eu cheguei, olhei para a Glenda estava exausta. Eu passei muitos anos, ainda meu perfil meio que nerd, estudando técnica, me aperfeiçoando em técnica. E depois de muitos anos eu olhei para o lado e falei assim, eu foquei muito numa coisa que não é tão importante. Esqueci da minha gestão, das pessoas que estão trabalhando comigo, da qualidade do meu atendimento, da minha simpatia, do meu lado humano, da coisas que alguns pacientes estavam cobrando. Eles falavam, ele é muito técnico, mas eu recebi esse tipo de feedback. Teve uma situação muito interessante. Foi uma paciente que voltou e ela era meio chata mesmo. Espero que ela não esteja vendo o podcast. Não se preocupa não, tem 4 seguidores no nosso canal só. Eu não vou citar o nome, mas ela vai saber se ela viu o podcast. Ela chegou pra mim e falou assim... Não se preocupa não, só tem 4 seguidores. Sigam a gente aí, aumenta o nosso número de seguidores. Ela voltou e eu olhei assim, olhei pra cirurgia dela e falei, caramba, tua cirurgia tá muito boa. Daí ela falou, foi por isso que eu te procurei. Pela sua capacidade técnica, pela sua simpatia que não foi. Quase que eu caía pra trás assim. Aí eu dei uma risada e ela ficou séria, porque eu achei que ela tava brincando. Ela não tava brincando. E daí eu recebi feedbacks parecidos assim da físio. Então eu chamei, principalmente Glenda, chamou a nossa fisioterapeuta, que a gente caminha muito, Tayana. Tayana, qual é o feedback das pacientes? Que é outra pessoa que eu tive muita sorte de ter ao lado. Excelente fisioterapeuta. E qual o feedback? Porque as pacientes não têm coragem de falar para mim, elas falam para você. Ela começou a dizer. Eu falei, cara, eu passei muito tempo investindo em técnica e esqueci de todo o resto. Que às vezes é muito mais importante do que técnica. Porque técnica todo mundo aprende. É treinável. O chimpanzé aprende técnica. O feedback da paciente. Alan sabe tudo, mas ele não dá um sorriso pra mim. Mas é o quê? Que elas querem que você fique amiguinho, simpatia, então, inclusive Tayana falava assim, vem cá, mas você quer o quê? Um bom cirurgião ou um amigo do peito? Você tá pagando um cirurgião plástico ou o quê? Bom, e depois que essa paciente deu esse tapa na cara com luva de pelica, eu comecei a perceber, né, e comecei a pedir mais feedback das pacientes. E eu percebi que eu passei muitos anos investindo muito em técnica, aquela coisa meio nerd mesmo, e deixei um pouco de lado a qualidade do meu atendimento, o meu serviço como um todo, não só a cirurgia, o ato de operar. Eu chamei Glenda e falei, Glenda, 2023 é o ano do atendimento. Então a gente vai treinar a equipe, 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes for necessário. Eu quero um atendimento de excelência. Eu tô mudando minha forma de atender para um atendimento ainda mais excelente, ao meu ver. Não vou deixar a minha essência, quem eu sou. Eu me considero muito verdadeiro, eu falo o que eu penso muitas vezes. Eu digo não quando eu acho que deve dizer não para o paciente, mas eu acho que eu tenho que prestar atenção também na forma como eu atendo, assim como toda a minha equipe. Então, a gente tirou o ano de 2023 para melhorar o nosso serviço, o nosso atendimento, a qualidade. Eu quero que as pacientes elogiem, porque foram bem atendidas em todos os passos. Desde quando ela ligou no telefone ou entrou em contato pelo Instagram, mandou uma mensagem. Eu não quero paciente reclamando que foi mal atendida. Claro que isso sempre vai acontecer, mas que seja exceção e não regra.
Então, é importante. A gente tem que cuidar, na nossa prática, a gente tem que cuidar de muitas coisas. Não é fácil, né? A vida, você sabe mais que ninguém. A vida de cirurgião plástico, né? Não é fácil. E você contou a história, Alan, que me faz lembrar muito de que no processo de vida que nós vamos tendo, a gente tem que desenvolver nosso autoconhecimento. Precisa a gente saber qual é o nosso propósito, como nós nos enxergamos daqui a alguns anos, aonde nós vamos querer estar. Fico muito feliz quando eu atendo uma paciente, que eu dou meu melhor, que eu consigo ser técnico nesse momento, e você sabe que você é extremamente técnico, conseguir passar um conhecimento complexo de uma forma didática, para que essa paciente entenda, mas, ao mesmo tempo, nós darmos o nosso melhor também, com simpatia, com empatia, entendendo a necessidade que cada paciente vai ter, explicar cada cirurgia de um jeitinho diferente. Então, tudo isso eu acho que faz parte do nosso processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. São essas experiências que vão nos transformando. Você passou por algumas experiências, você aprendeu, você saiu de um estado que você estava cômodo, experimentou esse desconforto para mudar, porque é muito difícil. A gente sabe que tem vários cirurgiões plásticos que estão super bem e que eles não buscam mais se aperfeiçoar. Então, eu acho que você está conseguindo fazer isso em todos os sentidos. É muito bonito de ver isso. Sou eternamente feliz, porque, graças a Deus, eu seleciono muito minhas amizades. Você é uma das minhas boas amizades. É uma pessoa que eu tenho total liberdade para discutir um caso. Você tem que me convidar mais para beber aqui na sua casa nova. Tá linda, por sinal. Vou chamar. Discutir caso, da gente se abrir, conversar mesmo. Amigo bebe junto. Amigo bebe. Eu vou chamar beber e discutir caso, tá ótimo. Só vai começar a achar que eu sou alcoólatra. Mas é muito bacana. bacana Eu já citei isso. bebida 4 vezes nesse podcast. O que é que você tá querendo perguntar, amor? Mas eu concordo com tudo isso que você falou. É tudo muito verdade. A gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo. Eu brinco que eu acho que o meu sonho é sair do pior atendimento ao cliente para o melhor atendimento ao cliente. Eu já passei por todas as qualidades de Alan, e eu acho que é importante dizer aqui que para fazer isso basta a gente querer. A característica mais importante para a gente atingir, conseguir algo e executar é nós desejarmos algo pra gente. Então, eu fico feliz de atender minha paciente bem, de ela sair falando bem de mim, feliz, sabendo que ela foi o centro de atenção naquele momento da consulta, onde toda a minha equipe funciona com um único propósito: atendê-la bem, sair sabendo o seu diagnóstico, o que ela precisa, quais passos ela terá que cumprir até fazer sua cirurgia plástica e torcer para que a cirurgia dê certo, que ela tenha um excelente resultado. É o que todos nós queremos, né? Quando a gente busca excelência, uma característica também interessante, que eu acho que você pensou nisso, mas não citou o nome, inconformismo. Quando a gente está inconformado, a gente sai da inércia. A gente busca sempre se melhorar. A busca pela excelência, ela não tem fim. Porque a perfeição é algo que não existe. E eu falo muito isso para os pacientes, que elas falam: eu quero o resultado perfeito, porque o da minha amiga ficou perfeito. Eu falo: olha, vamos interpretar bem o que é perfeição, porque ela não existe. Pode ser até que você considere aquele resultado perfeito, mas não está perfeito. Se você for olhar, vai ter uma área um pouquinho mais baixa, vai ter assimetrias, vai ter algumas coisas. E muitas vezes o que é perfeito para um também não é perfeito para outro. Mas esse inconformismo é importante. Eu vi 2 histórias interessantes de excelência cuja o cerne está no inconformismo. Uma foi do Jiro Ono. O Jiro Ono tem o sushi famoso em Tóquio. E desde criança, o sonho dele era ser o melhor sushi man do mundo. Ele já aprendeu com o pai a arte do sushi. E ele faz a mesma coisa todo dia. Ele acorda de madrugada, vai no mercado, tenta comprar o melhor peixe do dia, não importa quanto custe, o melhor atum, o melhor... E ele treina 1 milhão de vezes. Tem até a história da omelete lá, que ele botou o funcionário dele para fazer 1000 omeletes e jogar fora até ficar perfeita. Então ele foi o primeiro sushi a ganhar 3 estrelas Michelin. E ele fala: eu continuo muito inconformado com a qualidade do meu sushi. Ele é um ponto fora da curva, não estou dizendo que o profissional tem que ser inconformado a esse ponto. Mas isso levou ele à excelência, e foi isso que você falou. Você
precisa tomar atitudes quando você quer melhorar qualquer coisa. O outro foi a história de Karl Lagerfeld, que foi o maior nome da Chanel depois da morte da própria Coco Chanel. Ele é um cara que morreu inconformado. E ele dizia, o pessoal dizia, quem convive ao lado de Karl sabe que ele nunca está feliz. Mas quando eles diziam que ele nunca está feliz, não é que ele não era uma pessoa feliz. Ele nunca estava feliz com o resultado do que ele fazia. Então ele lançava uma coleção, inverno, verão, que seja da Chanel, ele dizia, tá ruim, a próxima eu tenho que fazer melhor. E assim, era um cara obcecado, não é um exemplo de vida para ninguém, ele não tinha família, poucos amigos, a obsessão dele era o trabalho. Eu acho que isso são pontos que a gente não deve buscar, completamente anômalos e fora da curva. Mas isso fez com que ele morreu como um dos maiores nomes da moda até hoje, pela obsessão dele por ser sempre um eterno inconformado, e chamavam ele do eterno inconformado, assim como o Jiro Ono. Eu não estou dizendo que a gente tem que buscar ser isso, mas se a gente entender que quando a gente se inconforma com a qualidade da nossa cirurgia ou do nosso atendimento e busca melhorar, a gente pode não conseguir ser o melhor. Mas a gente com certeza vai sair dessa história melhor do que começou. A gente vai conquistar alguma coisa. Quando você está gostando de tudo do que você está fazendo, você tem que parar e olhar se aquilo está certo. Provavelmente você está se enganando. Não tem como você estar sempre satisfeito com tudo que você está fazendo. Alan, é importante essa característica da gente estar incomodado, tentando se aperfeiçoar, tentando se especializar, fazer curso, aprender técnicas novas, melhorar nosso atendimento. Mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, e durante sua fala eu me lembrei aqui, o excesso de perfeccionismo pode fazer com que você seja um eterno insatisfeito, como você deu exemplo aí dessa história que você citou, da Chanel. Você, por ser tão perfeccionista, você nunca está satisfeito. Isso faz com que você não execute coisas que você faz bem, talvez você não seja perfeito, e você vai procrastinar atitudes bacanas, boas, coisas que você poderia estar fazendo hoje. Então, assim, é um limite tênue que a gente tem que ter para nós não sermos infelizes, frustrados, e saber quais são nossas limitações, procurar sim melhorar, tá de olhos abertos para nos enxergarmos, e faz parte daquele nosso autodesenvolvimento e autoconhecimento. Como eu falei, saber onde a gente quer chegar, buscar melhorar, mas valorizando sempre o que nós temos hoje, valorizando as pessoas que estão ao nosso redor e valorizando, por que não, o trabalho que nós já fazemos, que nós fazemos muito bem, atendemos muito bem nossos pacientes, executamos nossas cirurgias, tenho certeza, da melhor forma possível, né? Pela responsabilidade que a gente tem, pela ética e pelo nosso eterno inconformismo, né? Sim, tudo demais é muito, já dizia o filósofo. E você tem que sempre medir tudo que você faz. Como você mesmo falou, por trás de todo procrastinador existe uma pessoa perfeccionista, geralmente, com algum grau de perfeccionismo. Ele deixa de fazer porque ele acha que não vai fazer tão bem feito. Exatamente. Então, eu vejo muito isso, por exemplo, nas redes sociais. Às vezes eu quero falar sobre um tema que eu achei legal, eu falo, mas eu não estou achando a melhor forma de falar isso. Ou a melhor forma de fazer essa postagem. Só faz. As pessoas não querem a melhor forma. Você vai ajudar algumas pessoas ali, quando você fala de alguma cirurgia ou de algum caso. As pessoas querem ouvir, elas não querem que seja o melhor post do mundo. E muita gente fica congelada, sem fazer grandes coisas, porque quer fazer da melhor forma possível. E claro, eu citei dois pontos fora da curva que, não, como eu mesmo falei, não são exemplo para ninguém, mas essa característica de ter um quê de inconformismo é interessante, mas, como eu disse, tudo em excesso é muito, né? Alan, ser verdadeiro, ser espontâneo, falar aquilo que deve ser falado e não deixar para depois. Eu acho que se a gente começar dessa forma, sendo honesto com o nosso paciente, nós vamos cada vez evoluir mais, né? O que é que você Sem dúvida. Não, só comentar um pouco que ela falou que ele estava querendo ser mais humano, e eu vejo como isso é importante, porque eu converso muito com o Wagner, que a gente tem muito paciente em comum,
E eu noto muito que a paciente de cirurgia plástica, a gente tem que ter uma empatia maior e uma conexão maior, porque muitas vezes, é como Wagner fala, elas não sabem nem o que estão buscando direito. Às vezes é uma vida que está um pouco desajustada e acha que consertar isso ou aquilo vai fazer ela ficar melhor, acha que é só uma questão de autoestima. Então você tem que estar com uma escuta muito ativa para notar, para perceber o que aquela paciente quer, para acolher. E às vezes só essa questão dessa atenção, dela perceber aquela conexão, aquela empatia que você está tendo com ela já escuta você de forma melhor, tem uma consciência melhor. Então a gente educar esse paciente de uma forma que ele entenda que a gente está querendo ajudar e não, às vezes, falar de uma forma que ele não vai interpretar como é que a gente está falando, né? E às vezes pode entender de forma errada. Então, isso é muito importante, essa questão da conexão, de ser mais humano, de acolher o paciente e ajudar de todas as formas que a gente consegue. Fantástico. Muitas vezes eu me peguei percebendo que eu estava sendo que eu podia ter sido mais empático com a paciente. A gente cresce no mundo masculino e muitas vezes tem dificuldade de entender o mundo feminino. Como cirurgião plástico, a gente começa cada vez mais a entender a cabeça da mulher. Tem uns amigos nossos que entendem melhor o mundo feminino, né? Tô brincando. Sempre tem. Mas, enfim. Brincadeira, pessoal. Brincadeira. Às vezes a mulher... Acontecia insatisfação. Eu olhava para a cirurgia. Nossa, ficou muito bom. A paciente falava, mas isso aqui? Eu falei, mas isso aí? Poxa, olha o que eu fiz por você. Você está falando disso aqui? Mas, daí, quando você se coloca no lugar dela, você vai ver que ela põe um biquíni de lacinho, ou ela põe aquela peça de roupa, que aquilo salta fora. É a gordurinha aqui da axila que salta para fora. É uma coisa que o homem olha e fala assim, você tá incomodada com isso? Não tava nem vendo. Porra, mas a mulher é assim. Ela cresceu vestindo roupinha em boneca, ela não cresceu brincando de carrinho. Ela cresceu muito ligada ao corpo, desde pequenininha, né? A mulher, quando ela entra no consultório de cirurgia plástica, é como a gente entrando na concessionária da Porsche. O cara bota defeito em quê? No carro. É verdade. Nenhum carro tá bom pro cara. Não, porque esse carro aqui... Não, ele é biodegradável, quebra ou não sei o quê. Você quer colocar algo novo no carro. Não tá bom. Esse motor tá fraco. É muito comum o homem botar defeito no carro. Mas ele bota muito pouco defeito no corpo. A mulher bota defeito no próprio corpo. Ela nunca vai estar satisfeita. E daí entrou uma dificuldade também de ser cirurgião plástico. Você tem que estar preparado para pacientes que nunca vão estar satisfeitas. E, na verdade, isso não é nem exceção. Eu diria que até a regra. É muito mais frequente. Acho que todo consultório tem. E daí cabe a nós sentar e dizer, escuta, eu te entendo. Mas existem limites no nosso trabalho. Eu não vou conseguir te deixar 100% satisfeita. Impossível. E já teve vezes de eu dizer isso e o paciente dizer, doutor, você me deixou 100% satisfeito. Eu falei, não deixei. Se você olhar direitinho, você vai achar. Se a gente começar uma conversa franca, você vai achar coisa que não... Mas, enfim. E você está entrando no assunto que eu queria falar com você. Inclusive, a gente está se encaminhando aqui para finalizar o nosso videocast. Não esqueçam de inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar para outras pessoas verem esse conteúdo aqui tão produtivo, tão bacana, com essa pessoa maravilhosa aqui, com Juliana, que é nossa nutricionista, e Alan, cirurgião plástico. E tocar no sininho, né, irmão? Tocar no sininho. Se inscrever. Você tocou num ponto que eu acho que é de grande fragilidade de relação médico-paciente e dos grandes motivos de dores que nós temos. Os maiores desafios de um cirurgião plástico é lidar com pacientes com expectativas irreais, com desejos, com aquela imagem de síndrome dismórfica corporal, de nunca estar satisfeita com o resultado da sua cirurgia. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho das suas maiores dificuldades, algumas dificuldades no trato com pacientes. No começo a gente sai da faculdade preparado para operar, para cortar. Da residência de cirurgia plástica, botar um silicone, tirar uma barriga. Por aí vai. A gente não sai preparado para lidar com o paciente insatisfeito ou o paciente altamente exigente. Eu não sei. Eu aprendi algumas coisas com meus mestres e eu nem entendi a forma como eles lidavam.
Eu tinha professores, o paciente chegava insatisfeito e saía rindo. Porque ele chegava e dizia, eu te entendo, mas é o que a gente consegue. Mas vamos lá, vamos voltar para a mesa de cirurgia e tirar um pouquinho aqui. Eu olhava, a paciente saía e eu dizia, professor, não vai mudar nada. Isso aí que você vai fazer. Ele falou, eu sei. Então por que você vai fazer? Ela vai ficar feliz, ela vai entender que eu tentei. Mas não vai mudar nada. Você é imaturo ainda. Um dia lá na frente você vai entender. Ela vai entender que eu tive boa vontade de tentar novamente. Então, no começo, nos meus primeiros anos, o paciente vinha reclamando de algo que eu sabia que eu não conseguia mais melhorar, eu ficava puto. Por dentro. Eu não podia expressar. Mas às vezes elas percebiam. Hoje não. Hoje eu busco compreender. Tá. O que eu posso fazer aqui para melhorar? O que eu posso fazer? Vamos lá. Vamos para a mesa de cirurgia. Eu olho para trás e lembro daquele professor que fazia isso. Ele estava certo. Mas foi os anos de experiência que levaram ele a aprender isso. Que muitas vezes a intenção, ela vê a tua boa intenção. Ela vê que você botou de novo na mesa de cirurgia. E muitas vezes você olha e fala, nossa, acho que melhorou quase nada. A paciente tá perfeito agora. A gente tem que ser o mais verdadeiro possível de falar antes da cirurgia o resultado que a gente acredita que vai atingir. Então, a nossa função é esclarecer o paciente dentro das nossas limitações e dentro das limitações técnicas da nossa especialidade. Mesmo assim, alguns pacientes continuam com esse tipo de expectativa. E é difícil lidar. Eu até hoje não sei lidar bem, porque eu fico tentando fazer a cirurgia da melhor forma, que ela saia feliz. Apesar de explicar de forma real e técnica como é o processo cirúrgico, muitas vezes a paciente continua com esse tipo de expectativa. Ninguém gosta de lidar com isso, mas você precisa ter conhecimento sobre as limitações do seu corpo, as limitações da sua pele, as limitações do seu tórax, para que você entenda como aquela cirurgia vai ficar em você, que vai ser diferente, que a mesma cirurgia vai alcançar um resultado na amiga, né? Resumindo aí o que você falou. Coisas que estão bem entranhadas na nossa cabeça, são muito óbvias pra gente, pra paciente, não tem nada de óbvio. Então, tem aquela paciente que chega no consultório e faz, doutor, eu não quero o peito assim não, eu não quero esse silicone não, porque esse silicone ficou bola. Que tipo de silicone é esse? Faz, não foi o silicone, é o corpo da paciente. Ela é super magra, ela não tem uma gota de gordura, ela não tem nada, ela não tinha nada de mama, ela era uma tábua. Foi botada uma bola, pega uma bola de tênis e bota dentro de uma luva, de uma meia. É o peito dela. Então, as pacientes acham que nós somos entidades mágicas, que botamos a mão em cima delas e fazemos qualquer tipo de resultado que elas queiram. E o biotipo delas não tem influência no resultado. Eu falo, o resultado tem muito mais influência do biotipo, do que você me traz, do que o que eu faço. Então quer dizer que não tem importância a forma como você faz? Tem muita importância. Mas o que eu estou lhe dizendo é que o teu resultado vai depender muito do que você me traz. Eu tinha um professor que era um pouco grosso com as pacientes. Cara engraçado. Ele era tão engraçado porque ele era grosso e as pacientes amavam ele. Os pacientes chegavam e falavam assim, doutor, você vai me deixar gata, né? Aí ele olhava e falava assim, não adianta você me trazer um monte de banana e pedir para fazer uma vitamina de morango. Eu não vou conseguir fazer uma vitamina de morango de banana. Você me trazendo banana. Eu vou fazer uma vitamina de banana. O que você está me pedindo é impossível. Você quer que eu transforme você numa blogueira fitness, mas você não é uma blogueira fitness. Eu vou te deixar muito melhor do que você está hoje. Você vai sair feliz, eu acho. Mas eu falo assim, cara, se eu falar assim com minha paciente, dá processo. Ela me bota no pau. Com certeza. Mas ele tinha um jeito de falar, ele era brincalhão. Então, assim, as pacientes precisam entender. E eu acho que isso está melhorando muito com as redes sociais. A rede social tem a parte ruim e tem a parte boa. Verdade. Tem a parte péssima, tem a parte ruim e tem a parte boa, né? A paciente, elas estão sendo educadas com as redes sociais. Já chega sabendo, né? Chega com alguma Chega coisa sabendo, ó, doutor, eu sei que você não vai conseguir que eu fique com aquele peito lindo porque eu tenho tórax oval e minha implantação é baixa. Eu falo, caceta, ela entende tudo isso. Chegou pronto. Como é que você sabe disso? Não, eu vi na sua postagem. Eu acho isso tão bacana. Porque a gente está educando elas que existem limitações e que cada resultado é único. Eu falo,
Se eu pegar a mesma prótese e botar em 20 pacientes diferentes, as 20 vão ter mamas diferentes. Com a mesma prótese. Então, não é a prótese que eu vou colocar. É primeiro que tipo de corpo que você me traz e que tipo de resultado você quer. Se o teu corpo é incompatível com o resultado que você quer, eu vou te dizer, eu não vou conseguir esse resultado. Eu não vou. Eu posso chegar mais perto, fazendo assim, fazendo assado mesmo. E às vezes a gente também se engana, a gente acha que vai chegar num resultado e não chega. Verdade. E fica parecendo que a gente está prometendo demais. Então, assim, a gente, como cirurgião, quando a gente é ético e quando a gente é verdadeiro com a paciente, a gente se livra de muito problema. Mas ainda assim a gente vai ter, claro, problema. Vai ter pacientes insatisfeitos. Mas o que eu brinco é, se nós não formos verdadeiros, imagina o tamanho do pepino que a gente vai colher. Se sendo verdadeiro, a gente já tem problemas. O bom cirurgião é aquele que consegue fazer um diagnóstico, transmitir esse conhecimento para a paciente e executar a cirurgia conforme planejado, atingindo o resultado que você esperava. Só que precisamos também saber lidar com as coisas e fatores durante o transoperatório, durante a cirurgia, que vão surgindo. Então, o bom cirurgião é esse, que tem técnicas disponíveis, versatilidade para lidar com situações inusitadas, diferentes, porque cada corpo tem uma diferença de outro, características de outro. E assim a gente vai, assim são nossos dias. Todos os dias, com essa inquietude de dar o melhor resultado, lutando para vencer desafios, vencer os tórax ovais, mantendo a prótese suspensa na mama, que a mama não ceda, que a pele não ceda, que na abdominoplastia não aumente a pele não fique mais flácida. Então, assim, o bom cirurgião é esse que consegue controlar todos esses fatores, que é praticamente impossível, mas a gente tenta. Sim. Você falou tórax oval, na minha cabeça já veio a Taquicardia. imagem. Já a paciente entra no consultório, você desespero. Olha, ela tira a blusa, você olha pro tórax. Vontade de correr dali. Assim, às vezes ela percebe, sua cara derrete. Assim, agora. Sabe quando tá chegando tórax oval pra mim, eu vou operar com o Dr. Alan ali. Mas assim, tórax oval é um tórax que ele tem uma convexidade para frente. Isso. E nós temos uma grande dificuldade para colocar o implante. Primeiro porque o espaço submuscular é pequeno, essa prótese tende a escorregar para a parte lateral e normalmente são pacientes que às vezes têm um músculo alto, enfim, é uma característica bem difícil. Difícil da gente dar uma linha de cleavage bacana, manter essa prótese submuscular, tem que ser uma prótese menor, né? Então assim, e para transmitir isso para paciente que viu a sua paciente na praia com aquele biquíni no final de semana, para ela entender isso é difícil. Não é? Agora a gente vai procurar saber um pouquinho mais dos hobbies, fugir um pouquinho do trabalho. Esse episódio com a Alan não acaba hoje não, viu, galera? Como vai, né? Sempre diz, você é bem exótico, em vários gostos. Sua digníssima falou que quando você era pequeno você criava cobra. Eu criei muito bicho. Alan, eu sou cirurgião plástico e criava cobra. Isso rende piadas infinitas em looping. Até hoje, hein? Até hoje. Vai ter sempre eu não posso piada, brincar, né? Não, porque meu anestesista criou cobra também. E era meu amigo. Sérgio Tareco. Eu conheci Sérgio Tareco. Ele tinha uma anaconda, meu amigo. Disse que era a maior anaconda do estado. Parece mentira. Eu conheci Sérgio Tareco na internet, num grupo de criadores de répteis. Cobra? E daí ele falou assim, cara, tem um piton albina gigante na minha chácara. Eu falei, é possível que alguém aqui em Natal tem piton albina? Eu falei, eu preciso conhecer. Né? Então eu fui lá na chácara dele conhecer, eu era estudante de medicina. E ele ia conseguir comida para as cobras lá no biotério. Então, são situações engraçadas que eu não daria histórias longas aqui, mas eu conheci ele através do hobby de criar répteis. Mas hoje eu não tenho mais, né? Isso ficou no passado. Mas eu sempre fui muito curioso. Alan, alguma vez você foi picado pela cobra? Não. Já fui mordido. Mas não venenoso. Não picado. Mordido. A gente tem que medir nossas palavras. Pela piton? Uma jiboia. Eu tinha uma jiboia que era meio bravinha. E elas costumam se enroscar Sim. Né? A gente fez uma viagem e Juliana ficou insistindo pra pegar uma... Era uma piton, né? Albina também. Pra segurar a cobra, eu disse que não ia.
Ficaram lá todo mundo tentando. Eu fui, ele teve que ir, né? Juliana foi, rapaz, ela começa a enrolar aqui no braço e dá um medinho, viu? Eu achava muito legal. Eu sempre gostei de animais, de planta, de bicho. Cresci numa casa que tinha muita planta. E daí eu fiz um mini zoológico na minha casa. Minha mãe já... no começo ela brigava, depois ela jogou a toalha. Ela teve que aceitar. Eu tive todo tipo de bicho que você imaginar, eu tive. Pessoal, ela não tem mais nenhum animal silvestre, não. Porque como tá na rede social, vai que vão na sua casa fazer uma busca e apreensão, viu? Se o Ibama for lá, tá de boa. Tá de boa. Tem 2 animais, 2 cachorrinhos. Tem uns cachorros magros lá, pode até ser denunciado por maus tratos, mas é da raça mesmo. Não é falta de comida. Super bem cuidados. E depois dessa criação de cobras, Alan, de hobby assim que você teve mais inusitados? Bom, eu mergulho, né? Faço kitesurf. Teve a época que eu quis aprender parapente, fiz curso de parapente. Quando eu fazia residência de cirurgia plástica em São Paulo, eu vi uma oportunidade muito boa. Então, final de semana, quando eu não estava trabalhando de plantão, eu ia para Atibaia, a cidade que foi famosa pelo sítio do ex-presidente, do presidente. E eu ia para Atibaia, lá tinha Pedra Grande, tinha várias escolas de parapente. Fiz o curso, aprendi a voar de parapente, vi muita gente se acidentando e desisti. Eu fiquei com medo. Tinha até uma piada interna que chamava parapente de paraplégico. Vamos voar de paraplégico hoje. Porque, grande porque o parapente, normalmente, você cai sentado. É um selim, uma selete que a gente chama. O que fica planando, o paraglide, parapente, é a mesma coisa. O parapente basicamente é como um paraquedas hiperdimensionado. Que é assim. Ele é grande. Ele não é feito... O paraquedas é feito para atenuar a queda. Ele só vai para baixo. O parapente não. Se ele tiver uma corrente de vento, ele sobe, porque ele é muito grande. E pode ter também acoplado um motor, que aí você chama paramotor. Tá. O parapente pode ser sem motor ou com motor. Eu fazia sem motor, porque eu fazia voo de montanha lá em Atibaia. Então você sobe a montanha... Tem que escalar uma montanha... Você sobe de carro a montanha, alguém desce com o teu carro e você reza para chegar lá embaixo. Você dá um dinheiro para o cara descer com o teu carro e levar para o pouso. E destrói o carro, né? Porque subir montanha, terreno de estrada de barro, pedra, tudo. E lá em cima você reza para o vento estar favorável para você saltar. E aí você corre, infla o seu parapente e salta. Eu brinco que foi a coisa, assim, dos meus hobbies, mais perigoso. Foi a coisa mais fantástica que eu fiz e a mais perigosa, talvez. A sensação quando você decola, que você está lá em cima, é coisa de outro mundo. E a Mas aí quando você começa a ver... despencando lá de cima, é do outro lado da vida também. E engraçado que quando eu estava já na metade do curso, já voando, eu achava que era tudo mar de rosas ali, era tudo mil maravilhas. E aí veio um cara já antigão do parapente, que era famoso lá em Atibaia, ele olhou para mim e falou: "E aí, tá gostando do curso?" "Tô." Você tem noção da pica que você tá se envolvendo? As picas que a gente pega lá em cima, não pode falar essa palavra, né? Mas foi assim que ele falou. Depois qualquer coisa corta aí. O cara que voa de parapente pode falar qualquer palavrão aqui, vá. Pois você tá ali voando de boa, parapente, aí desce uma térmica. Do nada o seu parapente fecha. Brum! E você despenca 30 andares em 2 segundos. Daí ele reinfla, porque o parapente ele é feito para abrir novamente. É contra a física ele despencar totalmente. Só que até ele abrir novamente... Aí você já caiu ali, susto, a sua alma já saiu pela boca. Você morre, né, de infarto naquele momento. E, então, assim, esse voo que faz de praia, de lift, que a gente chama, é o vento bate na costa, sobe e você fica só ali. Você tem um limite de altura, você não consegue passar daquela altura. Mas o voo de montanha, você vai de térmica em térmica, você pode ir de uma cidade a outra pegando térmicas, igual um urubu. Esse é o voo mais legal e o mais perigoso, porque onde tem uma térmica subindo, tem outra descendo. Quando você passa na borda da térmica, vai ter um movimento assim. Então, um movimento joga um lado da asa para cima, o outro para baixo. E o parapente faz isso e gira e você despenca. Mas ele tem todo um treinamento para existe o curso DSV,
Existe o curso de SV que você faz inclusive em cima da água, porque se você despencar um pouco mais rápido, você cai na água, em cima de lagos, de açudes, e que você simula as emergências, você fecha o parapente de propósito para despencar e treinar a resposta. Mas você reconhece, você não vê as térmicas, você está aqui planando, não. Isso acontece. Ou seja, isso acontece de usa forma frequente. Você usa um variômetro, que é um equipamento que apita. E ele faz um apito contínuo. Quando o apito aumenta, a térmica está entrando. Porque ele mede, na verdade, a variação de altura, a velocidade que você sobe ou desce. Então, você está descendo, ele está apitando numa frequência tal. Quando começa a subir, ele vai... Aí você entrou na térmica. Daí a brincadeira é ficar girando o parapente dentro da térmica. Às vezes você encontra a térmica através de pássaros. Você vê o urubu girando, ali tem uma térmica. E eles são exímios caçadores de térmica. Então, assim, é um esporte muito técnico, muito bacana, mas ao mesmo tempo perigoso. Não, você tá me deixando aqui morrendo de vontade de fazer isso. Pois é. E meu medo era me acidentar e ficar numa cadeira de rodas. E daí eu comecei a ouvir as histórias de pessoas que ficaram em cadeira de roda fazendo parapente. E uma colega de turma da outra escola, mas que a gente fazia aula juntos, ela se acidentou, ficou 1 ano em reabilitação, quebrou coluna, fêmur, tornozelo, pé, botou placa na coluna, não ficou paraplégica por uma sorte muito grande. Minha nossa. Depois de 1 ano e alguns meses, ela voltou a voar. Você teve algum acidente assim? Não. Ela voltou a voar? Voltou. E ainda voa até hoje. Ela tá tentando, né, meu amigo? É viciante. Tá tentando, mas não tá conseguindo. Mas eu dei sorte de conseguir sair, eu me reabilitei. Eu fui pra rehab do parapente. Então, acidente grave não, mas eu passei por 2 situações de um pouco de dificuldade. Perrengue. É que eu peguei lá em Atibaia, eu decolei num dia que não estava condição tão boa de vento, porque você tinha que ter uma direção X de vento que te levasse para o pouso. O pouso era um gramado grande no meio da cidade de Atibaia, que dava para pousar com tranquilidade. Só que o vento deu uma virada um pouquinho, e daí eu não consegui chegar no pouso. Eu tive que pousar no meio da rua, literalmente, onde passava carro. Perto do pouso, mas ainda assim no meio da rua, com trânsito passando, e com fiação elétrica do lado. E daí foi um susto que eu tive, o primeiro susto. Eu estava no rádio, eu devo ter feito alguma manobra um pouco errada, ao invés de eu dar uma girada mais rápido para entrar no pouso, eu errei um pouquinho também, né, inexperiente. E eu sei que eu errei porque eu via o instrutor no rádio gritando um monte de palavrão comigo. Imbecil, filho da puta. O que você tá fazendo? E daí, quer morrer? Juntou a condição de vento ruim com minha inexperiência. A outra situação foi voando em Tabatinga. Tabatinga Búzios, tem aquela torre de celular ali na ladeira. A gente sobe naquela duna, decola da duna e fica voando ali, pegando lift. O vento estava muito forte, eu fui com um colega que é ortopedista, Rodrigo Braga, que também voa de parapente. Aí ele sim voa muito bem. Só que ele me ajudou a decolar, eu decolei, que eu era menos experiente, e comecei a voar. Ele foi decolar, o vento muito forte, ele voou para trás, caiu em cima de uma árvore. Ficou lá pendurado na árvore, mas conseguiu sair. E daí eu passei, tá tudo bem, ele gritando lá de cima, já voando, ele falou, não, tá tudo bem, pode fazer seu voo. Daí o vento estava forte, mas estava indo. Daí tem um acelerador, né, que a gente aperta o pé para avançar. E daí chegou um momento que eu apertava o pé e não avançava. E o problema do parapente é que, para você ter controle, obviamente, o vento tem que estar... A velocidade de avanço do parapente tem que ser maior do que a do vento. Porque se a do vento é mais forte, você não tem mais controle nenhum. Você vai igual um balão pela direção do vento. Você pode cair em cima de fiação, de árvore. E daí eu decidi pousar. Só que eu não conseguia mais pousar na duna, porque o vento cresceu muito. Então a duna faz um lift, joga para cima e você não consegue pousar. Eu tirei para a praia de Búzios, tentando pousar na beira da praia. E como eu vi que eu estava perdendo para trás, mesmo com o pé todo enfiado no acelerador. O acelerador ele faz isso no parapente, você consegue avançar mais rápido. Daí eu mirei num terreno baldio, pousei, só que quando o parapente desceu para trás, ele saiu me arrastando igual um trator. Arame, tudo, cerca. Rasguei parapente, rasguei perna, coxa. Não foi nada grave. Arranhões profundos. Mas foi o suficiente para eu dizer, chega, tá bom. Hoje eu vendo. E Alan, eu tô super entusiasmado com isso aí, doido pra fazer um esporte. Parece, eu sou bem corajoso, o Juliano tá aqui pra não me deixar mentir, certo?
Eu saio do trabalho, eu venho pra casa. Com medo de acontecer alguma coisa. Isso. Aí eu subo no meu quarto, fico deitado debaixo do lençol, pra não cair, pra não escorregar. Eu morro de medo de me machucar, né? Inclusive, você é cirurgião, depende muito das suas habilidades, das mãos, dos pés. Já pensou um acidente desse? Pois é, eu parei o parapente, disse, vou ficar só no kitesurf, no mergulho, que são super tranquilos. Aí fiquei perdido em alto mar. Isso. Mas... Vida louca, Alan, vida louca. Mas acabou. Agora só um mergulhinho que a gente chama bunda de rolha. Bem tranquilo, até quarentinha. E vou vender meu rebrida porque minha filha nasceu e eu não quero mais estar correndo riscos. Todo mundo dizia, quando tua filha nascer, vai nascer também um pai medroso. Eu dizia, não vai, isso não vai acontecer, não. Eu vou encorajar ela. Ela vai mergulhar de rebrida comigo. Nasceu minha filha, vou vender meu rebrida. Alan, eu andava muito a cavalo, corri vaquejada, belo dia, o cavalo desembestou, fez várias manobras arriscadas naquelas estradas de barro, enrolou assim pra entrada da fazenda, tava o portão fechado, aí ele dá aquela freada, né, abaixando os quartos. E você passou? Passei direto reto, lindo, pronto. Disse, minha gente, eu acho que eu nasci pra estudar, vou fazer cirurgia e vou ficar na minha cama deitado, enrolado pra não machucar. Você falou um esporte agora mais perigoso que todos os outros que eu já citei, que é andar de cavalo. Andar de cavalo é não. Muita gente se acidenta grave no cavalo. É verdade, cavalo. Tem, mas eu acho que você passou por mais susto. Eu nunca me dei bem com o cavalo. O cavalo, ele sabe quando você... Tá com medo. Quando você tá com medo ou quando não sabe porra nenhuma de montar cavalo. Ele olha pro cara assim e faz... Filho da puta, você não sabe de nada e tá querendo montar em mim. Ele sabe. O cavalo é um bicho inteligente. Então ele morde sua perna, ele sacaneia. Uma vez eu montei em um cavalo, ele mirou num tronco de cajueiro que era assim e foi pra cima. Eles têm a facilidade de fazer a gente acertar a cabeça em algum lugar, né? E daí eu puxei pro lado, ele falou, foda-se, não vou pra onde você quer não. Ele me botou no pau do cajueiro, eu fiquei e ele passou. E eu fiquei no chão também. Desse dia em diante eu falei, não, cavalo não é pra mim. Pois eu andava muito, adorava, né? Minha família tem fazenda e tal, meu irmão, até hoje, meu pai corre vaquejada, mas eu também larguei. Eu prefiro minha cama, meu lençol, ficar deitado lá e fazer meus treinos de manhã. Você faz certo. Mais seguro. E aí, gente? Eu acho que a gente pode encerrar aqui. Sim. Queria agradecer muito a participação desse meu amigo, cirurgião, pessoa que eu posso compartilhar e conversar e ter uma total liberdade. Foi espetacular nosso papo, muito melhor do que eu imaginei. Muito bem-vindo, obrigado aqui. Eu vou te chamar mais vezes, porque a gente precisa conversar mais sobre cirurgia plástica, saber um pouquinho mais das suas histórias, viu? Tem muita história aí. Muito obrigada, Alan. Da próxima vez vamos fazer um completo com Suríssima, tomar um vinho e conversar mais. Certeza, vamos falar mais sobre nutrição, que é muito interessante. Quando eu vi você falando de nutrição, você com Wagner, eu falei, cara, fantástico, eu tenho que ter um nutricionista na clínica, isso é fundamental, é muito importante. E eu vim até preparado nesse podcast para falar sobre nutrição também, mas no próximo a gente vai entrar mais nesse assunto. Inclusive, sua nutricionista, eu conheço, uma pessoa muito boa, amiga de Juliana, Lara. Sim, é verdade. E já que você falou no assunto nutrição, Fantástico, você sabe que eu sou o garoto modelo de Juliana, então você que quer emagrecer, perder peso, ficar forte, eu sou o modelo de Juliana, viu, Alan? Depois do gatão. Hein? Você... Ela tá feita na vida comigo mas... como modelo, viu? Cara, você saiu de um cara destruído para um cara bonitão. Edição... Você tava com a lataria bem destruída. Edição, corta essa parte aí. Ela não fala essas coisas, não. O seu antes e depois vai sair essa semana. Eu já preparei o post. Isso é conversa dos concorrentes. Vamos pensar que é Photoshop. Obrigado aí, gente. Não esquece de curtir nosso canal Fora do Consultório. A gente tá no YouTube, Spotify, sabia não? A gente tá no Spotify? No Deezer. É sim. Caraca. Tá certo? Muito bom. Acompanhe nossas redes sociais, Dr. Wagner Nunes. Juliana Ferrari. E Dr. Alan Filgueira. Tem vários fakes de Alan por aí, mas vê se segue o correto. Gente, muito obrigado pelo convite. Na verdade, o convite partiu da minha pessoa. Obrigado. Embora que você disse que já... Quando eu me convidei, você falou, eu já ia te convidar. Eu tava digitando para te chamar. Tava digitando. Você digitou mais rápido. E, na verdade, eu perdi um convite para vir aqui tomar uma cerveja. Eu falei, é uma oportunidade de eu ir lá tomar uma cerveja e falar umas besteiras.
Amigo, obrigado. Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Vamos agradecer os nossos patrocinadores oficiais. Aqua Cirurgia Plástica, a mais nova patrocinadora. Formed, a gente precisa aumentar a cota do patrocínio da Formed, tá bom? E o grande patrocinador, Formed. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Alan. Valeu, Juliana. Valeu, foi show. Valeu. O grande patrocinador. Você mesmo. Alan, valeu, viu? Meu amigo, a gente...